Olá pessoal, aqui é o André do canal Kung Fu Trader, sejam bem-vindos. Vamos fazer a análise de fechamento de dia do mini índice futuro, dia 3 de novembro de 2021. Gráfico de 5 minutos. O mercado ainda não fechou, mas já temos o panorama de fechamento. Hoje foi um dia um pouco complexo. Tá? Não achei o dia tão simples, apesar de que, se você tiver operado bem, de forma consciente, você conseguiu extrair um resultado bacana. Então eu já deixei algumas marcações prontas no gráfico para a gente observar. Vamos lá. Vamos escolher a cor verde. Nesse ponto aqui de baixo, ó, deixa eu tirar ele daqui, vou colocar aqui. Esse ponto aqui, havia um gap do dia 1º de novembro, que foi segunda-feira. Então havia esse gap a ser fechado. O mercado geralmente fecha os gaps. Eu vejo que até hoje muita gente tem dúvidas sobre esse assunto, gaps de mercado. Eu vou lançar um vídeo depois explicando detalhadamente sobre gaps. Mas geralmente o mercado sempre fecha os gaps. Às vezes no mesmo dia ou em outros dias, muitos dias depois. Às vezes pode acontecer de fechar o gap anos depois. Então não é necessariamente no mesmo dia que se fecha o gap, nem no dia seguinte. Ocasionalmente, neste dia, no dia 3 de novembro, que é uma quinta-feira, o mercado veio aqui para baixo e fechou este gap. Então eu tinha essa linha marcada, já esperando que isso poderia acontecer, né? E veja como ele veio aqui embaixo. Ele veio, né, e deixou esse candle de indecisão e deu essa compra, essa alta, tá? Não foi necessariamente um movimento fácil de se pegar. Eu explico por quê. Porque esse movimento não foi tão simples assim, porque o mercado abriu com um gap de baixa. Então ele formou essa opinião aqui, ó. Ele tinha formado isso, ou seja, ele inclinava que ele vinha para baixo. Ele já demonstrava aqui uma menção de cair, certo? Quando ele abre num gap de baixa, corrige um pouco e vem caindo novamente, ele dá essa ideia para os traders que ele pode cair. Então essa compra aqui, essa compra que a gente demonstrou, ela não foi uma compra tão simples de se entender, tá? Houve uma outra compra no dia que foi uma excelente compra e a gente já vai comentar sobre ela. Mas vamos aqui para o início do dia, né? O início do dia, o mercado abriu consolidado, né? Ele ficou nessa consolidação aqui no início da manhã. Mas aqui, ó, vocês podem reparar, neste momento, ó, ele faz um mini fundo duplo. Esse movimento de fundo duplo é um dos movimentos que eu mais gosto de operar. Olha só, mini fundo duplo, né? Um fundo duplo bem pequeno, às vezes passa despercebido, você não vê. Mas aqui ele fez um fundo e aqui ele fez outro fundo. Ou seja, neste fundo, neste momento aqui, ó, mais ou menos nessa região, ele te deu uma operação de compra, uma excelente operação compradora. Essa operação aqui, vamos ver quantos pontos ela deu. Vamos lá. Essa operação aqui, ela deu mais ou menos 500 pontos, né? O máximo que ela deu foram 500 pontos, mas foi uma excelente operação se você tivesse observado este fundo duplo. Vamos marcar de novo ele aqui. Ok? Isso aconteceu de novo em um outro lugar. Às vezes essa próxima operação que eu vou mostrar aqui, ela foi mais fácil de se identificar, porque o mercado deu uma deixa e se você tivesse atento, você poderia ter identificado. Lembra que a gente comentou desse movimento de alta? Então ele fez esse movimento de alta, ou seja, ele rompeu este topo. É uma operação muito simples que quase todo mundo conhece, mas na hora que está operando não repara, não percebe, é essa operação. Ele rompe, volta no ponto que rompeu, faz este movimento e depois
continua a tendência na direção que ele rompeu, certo? Então, neste momento, ele deixa para nós novamente um fundo duplo. Novamente, ó, fundinho e outro fundo, tá? Aqui no gráfico de 5 minutos. Ou seja, aqui você poderia tomar o risco e assumir uma compra nessa região novamente, stop aqui embaixo, e você poderia buscar alvos lá para cima. Aonde seria o alvo? Olha só o que ele fez. Essa pernada, se você projetasse ela para cima, a gente teria exatamente este alvo. Se você projetasse essa perna para cima, você teria exatamente o alvo onde eu deixei marcado, tá? Esse movimento eu identifiquei ele antes de acontecer. Eu vim aqui, ó, peguei a ferramenta de medição, a linha, né? Vim aqui, copiei a linha, Ctrl C, Ctrl V, joguei ela para cima e olha lá, exatamente aonde deu o alvo e aonde o mercado parou. O mercado fez aqui a região de topo do dia. O topo do dia foi nessa região, exatamente o movimento projetado. Então é importante saber projetar os movimentos. Futuramente eu vou explicar melhor sobre essas projeções e alvos. Isso é muito simples, tá? Não tem nada de complexo em você projetar os alvos. Isso tem a ver com frequência de mercado. Cada dia tem uma frequência e cada momento do mercado é uma frequência diferente. Mas é muito simples. Ou seja, essa operação aqui de fundo duplo, para mim foi uma excelente operação. Uma operação muito fácil de se pegar para quem teve paciência, certo? Ela aconteceu aqui por volta de meio-dia, né? Meio-dia e 10, por aí. Enfim, aqui a gente tinha esses pontos que você poderia ligar, né? Quem opera já faz algum tempo, conhece alguma coisa de price action, às vezes consegue perceber pontos como esses, né? Onde você liga dois pontos, este ponto, né? Você tem esse topo, com esse topo você liga os dois e ele projeta futuramente aquilo que pode acontecer, ou seja, aqui neste caso uma possível resistência, ou seja, essa operação aconteceu. Eu havia projetado ela antes, esperei o mercado chegar na região, ele me fez esse candle de indecisão e logo deu esse pequeno movimento para baixo, um movimento de mais ou menos 400 pontos, certo? E aí vamos lá, daí ele chega no alvo que a gente tinha marcado lá em cima, certo? Chega aqui no alvo e aí ele reverte o movimento e volta aonde? Volta lá aonde ele tinha rompido, certo? Ou seja, essa venda aqui, ela não foi uma venda tão simples de se entender, porque o mercado até o momento estava em tendência de alta. Ou seja, mesmo ele atingindo o alvo final, não era uma venda fácil de se fazer. Se você tivesse um pouco de apetite ao risco e quisesse arriscar uma venda nessa posição, poderia sim arriscar, né? Por exemplo, aqui, ó. Neste momento, quando ele faz esse padrão vendedor, você poderia sim ter vendido nessa região. Nessa região aqui, ó, por toda essa região dentro desse candle vendedor, você poderia ter vendido, certo? E o mercado cedeu, né? Toda essa perna que ele fez para cima, ele eliminou neste movimento. Aqui ele bagunçou um pouco, né? Fez uma espécie de triângulo aqui. Quem opera figuras, quem conhece sobre figuras, fica atento nisso, né? Triângulos, até consolidações, retângulos, triângulos curtos, triângulos amplos, ombro, cabeça, ombro, tudo isso a gente conhece. Eu não uso muito isso no dia a dia, não acho muito prático, mas a gente acaba reparando, acaba vendo isso no mercado, tá? Neste momento, eu acredito que houve alguma notícia, não sei, eu não acompanho notícias durante o dia, mas eu acredito que houve neste candle, ó, neste candle, o mercado se movimentou de uma forma muito estranha, né? Provavelmente quem estava comprado aqui no fundo, vendido, pode ter sido estopado por essa movimentação que foi estranha. E vamos voltar aqui, ele rompe esse triângulo para cima, né? Ele chama uma alta novamente, dá uma impressão de que vai romper o topo, mas aqui eu já entendo que é final de dia, eu percebo que não é
aquele movimento que realmente pode acontecer, aquele movimento saudável, né? É mais algum movimento de zeragem de grande player, alguma coisa nesse sentido. Então, nesse final de dia, eu já opto por não operar esses movimentos, tá? Mas quem operou esse rompimento de triângulo, aqui, ele deu alvo lá para cima e tudo certo, né? E aqui, no final do dia, ele fica consolidado novamente, entra em um movimento de deriva, né? É aqui, né? Uma outra espécie de triângulo também, só que dessa vez ele rompe para baixo. Alguns podem chamar isso aqui de bandeira também, tem vários nomes, tá? Quem é especialista em figuras pode falar para vocês se isso é uma bandeira, flâmula, que é a mesma coisa, né? Se é uma deriva, né? Isso aqui tá mais para bandeira mesmo. E ele acabou rompendo para baixo. Enfim, não é isso que vai definir se você vai ser um trader bem sucedido ou não. Saber o nome de figuras, essas coisas não fazem muita diferença. O que faz diferença no mercado é você saber identificar regiões de suporte e resistência, saber posicionar as suas ordens da forma correta, achar as regiões de alvo, a região de stop. Tudo isso vai te levar a um trade bem sucedido, né? Identificar as regiões onde tem melhor relação de risco-retorno, como essa região de fundos duplos que nós identificamos, tanto essa região quanto essa região, para mim, foram as melhores operações do dia. Essa daqui, que foi esse movimento curto, e essa daqui que deu esse lindo movimento. Mas, encerrando a nossa análise de hoje, eu não vejo que o dia hoje foi um dia simples para o iniciante operar. O mercado, ele ao longo da manhã ficou ali consolidado, começou, abriu em gap, subiu, caiu, depois engatou uma mini tendência de alta, e eu achei que essa tendência continuaria até o final do dia. Ele fez um longo movimento para baixo, consolidou, teve uma notícia no meio, ele tentou subir novamente e agora no final do dia ele está consolidado novamente. Então, isso foi o que eu vi no dia de hoje. Um abraço para vocês, valeu!